Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos fazer a diferenciação entre o realismo e o naturalismo. Então vocês estudaram aí nas últimas semanas um pouco sobre cada uma dessas escolas literárias e hoje nós vamos fazer a diferenciação. Elas ocorrem basicamente ao mesmo tempo. Por isso até que alguns teóricos dizem que não podem ser colocadas como escolas diferentes, mas sim que o naturalismo é uma extensão do realismo. Não é bem assim que isso acontece aqui no Brasil, porque tem um destaque muito próprio para o naturalismo, porém, pode ser aí que vocês encontrem alguns literários falando que é uma coisa só, tá bom? Mas vamos lá direto então para o nosso conteúdo. O realismo então mostra a realidade exterior, mas preocupa-se principalmente com a realidade interior das personagens. Retrata personagens pertencentes geralmente à classe burguesa dominante. São burgueses, ambiciosos, corruptos. 3. Expõe prioritariamente espaços urbanos, refinados, próprios ao tipo de personagem. 4. Preocupa-se muito mais com o estilo do que com a correção gramatical e a forma. 5. Analisa o homem à luz da psicologia. E 6. É indireto na interpretação. O leitor tira as próprias conclusões. Vamos ver o naturalismo então. 1. Prioriza a realidade exterior, o meio, as ações. 2. Apresenta personagens pertencentes à classe social baixa, como proletários, vendedores, ambulantes, marginais. 3. Procura retratar espaços pobres, sujos, condizentes com suas personagens. Utiliza uma linguagem mais espontânea, coloquial, inclusive com a utilização de termos vulgares. 5. Concebe o ser em seus aspectos biológicos e patológicos. E 6. É direto na interpretação, expõe conclusões, cabendo ao leitor aceitá-las ou discuti-las. Então vamos lá entender aqui. Só com esse quadro a gente já consegue entender um pouquinho dessas características que são diferenciadas. Mas rapidamente aqui vou explicar para vocês. O realismo, o foco dele é a crítica à burguesia. Por isso que vai sim retratar os cenários, né? No realismo a gente tem o descritivismo muito acentuado, então os cenários são todos muito bem descritos. Para quem leu lá A Cartomante, viu que falava, né, de detalhes da casa, de detalhes lá da casa da cartomante, que tentava trazer isso para o leitor realmente fazer uma visualização espacial do local onde está sendo dito. Que mais que é importante ressaltar aqui? Que embora se tenha esses detalhes do mundo exterior, muito mais importante é o mundo interior, né? É o interior dos personagens, é a psique dele, a mente do personagem que vai se modificando ao longo da história, porque eles estão muito focados aqui, ó, na psicologia. Então, aqui os autores vão buscar explorar esse lado psicológico dos personagens. Vão mostrar que os personagens não são bons nem ruins, eles apenas são, né? Porque eles querem retratar de uma forma mais fidedigna a realidade. Então, quando o leitor lê, ele se identifica naquilo. Por quê? Porque as pessoas não são boas ou são más. Elas são boas em alguns momentos, más em outros, ou elas podem ser boas para algumas pessoas, más para outras pessoas. Uma mesma ação de um personagem ou de uma pessoa pode ser interpretada como boa ou ruim, depende muito de quem está observando. Então é isso que o realismo tenta trazer. Ele explora, né, a psicologia, explora a forma com que o personagem vai se modificando ao longo de uma narrativa. Então, é muito comum no realismo nós termos narrativas em que o mesmo personagem ele toma ações muito diferentes, que ele modifica a sua forma de pensar, ele modifica a sua forma de sentir, tá? Porque eles querem realmente mostrar isso aí. Vão então retratar muito a questão da burguesia, justamente porque querem fazer a crítica a essa burguesia. E muitas vezes é indireto, então, na interpretação. O leitor tira as próprias conclusões. Então, por exemplo, a cartomante que vocês leram deixa muitos vácuos aí, que é para o leitor realmente pensar o que realmente aconteceu, quem que escreveu aquela carta, né, contando tudo o que estava acontecendo, por que a cartomante disse que ia dar tudo certo, depois não deu, né? É justamente para que o leitor passe a
pensar na história e ele que vai interpretar e vai tirar suas próprias conclusões. Né? Se a gente pegar outra obra muito famosa também, que é o Dom Casmurro, também de Machado de Assis, que é, será que houve traição? Será que não houve? Né? Essas questões todas são muito comuns para o realismo. Já o naturalismo, o objeto principal dele não é a burguesia, e sim as classes mais pobres. Ele vai tentar buscar ali, nos seus personagens, as mazelas da sociedade que são causadas por conta de uma classe dominante. Então eles vão pegar a pobreza e vão colocar ela para o público ler. É um momento muito importante, um grande passo para a literatura que sempre foi retratar as pessoas que estavam dominando uma sociedade. Agora, eles já não querem mais fazer isso. Eles passam a dar voz para a periferia, eles passam a dar voz para o trabalhador, operário, para aquele que é explorado pelo sistema vigente da burguesia. Tá? Então, vai priorizar muito a realidade exterior. Né? Se a gente pegar a obra O Cortiço, que é a principal obra do naturalismo brasileiro, inclusive uma obra que eu recomendo muito que vocês leiam, é uma obra super, super legal, vai colocar muito essa questão do cortiço como se fosse um personagem por si só. Tá? Porque aqui no naturalismo, aquela corrente que nós vimos lá no comecinho das nossas aulas sobre esse conteúdo, de determinismo, que fala que o ser humano é um produto do meio, né, da herança cultural, da etnia a qual ele pertence e do momento histórico. Aqui esse determinismo vai ser muito importante. O meio em que as personagens estão inseridas vai definir as ações delas, vai definir como elas agem. Aqui no naturalismo a gente vai ter muito aquela questão da zoomorficação, né? Você transformar o personagem como se fosse um animal, mas não uma transformação mágica, né? Ai, um lobisomem. Não, aqui é você colocar algumas cenas, né, que mostram para o leitor que as pessoas agem de uma maneira super instintiva, né? É essa questão de você tornar eles animais. É você colocar aquilo que é mais instintivo, o lado mais animal do ser humano. Vai ser muito explorado aqui no naturalismo. Então vai colocar essa questão, vai retratar muitos espaços pobres, sujos, uma linguagem muito espontânea, vários termos vulgares, aspectos biológicos e patológicos, tá? Então aqui vão trazer muitas patologias sociais também, não apenas do corpo, né? Mas vão trazer esses aspectos biológicos. No naturalismo vai se trazer, lógico, na época ainda considerado como um distúrbio sexual, né? Que é a homossexualidade. Se traz aqui, não que o realismo não traga, mas no naturalismo é muito mais evidente e é direto na interpretação. Não é como o realismo que deixa arestas para o leitor preencher. Aqui, o naturalismo vai colocar uma história completa. E aí o leitor que vai aceitar aquilo ou vai discutir. Tá bom? Então essas são as principais diferenças entre realismo e naturalismo que vocês estudaram aí ao longo desse trimestre. Espero que tenham entendido um pouquinho mais. Um grande abraço para vocês. Nos vemos em nossa próxima aula.